Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abraçar o irmão do lado. Vamos dizer a ele assim: ainda bem que aqui estás. Ainda bem que aqui estás. E diga a ele assim, com muito louvor, alegria e fé. Maneira de olhar. Amém. Jesus vai derramar sobre nós a sua bênção, como tem feito diariamente na nossa vida. Quem pode dar uma salva de palmas para ele? Amém. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos antes de nos sentarmos. Eu sei que já fizemos muitas orações hoje, mas creio que alguns irmãos que em casa ainda não oraram. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus que fale connosco esta noite, que a bênção dele venha sobre nós e que nós possamos entender a sua palavra. Vamos fechar então os nossos olhos, levantar as nossas mãos. E Espírito Santo de Deus, mais uma vez te agradecemos por estar aqui neste lugar. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Aqueles que não puderam vir, tu sabes, Deus. Mas nós te agradecemos agora sim por aqueles que aqui estão. E sei que a tua bênção é sobre cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, neste momento, vem abrir os corações. Abre os corações que aqui estão, Senhor, e abre os ouvidos, para que possam entender e ouvir a Tua Palavra, aquilo que vai ser falado aqui neste lugar. E Espírito Santo, faz cair o homem carnal e faz renascer o homem espiritual esta noite. Sobre cada um que aqui está, Senhor, traz, Senhor, a Tua bênção, traz, Senhor, a Tua vida, reaviva os corações, reaviva o Teu altar, porque há muitos aqui que necessitam que o fogo seja reavivado no Teu altar, na sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, e eu declaro com a Tua Palavra, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Em nome de Jesus, vamos sentar então. Amém. Glória a Deus. Eu vou só aproveitar, visto que... Uma salva de palmas para Jesus mesmo. Vou só aproveitar, visto que estamos aqui os dois em cima. Eu vou só iniciar um pouco daquilo que Deus me tocou para falar. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 14. Glória a Deus. Os irmãos que estão lá em casa, Deus vos abençoe. Mateus 14, podem abrir também. Vamos falar um pouco sobre navegação. Amém? E depois vou falar um pouco e depois o nosso irmão Hélio pode terminar o que Deus tocar falar. Amém? Não demores em muito tempo. Estou contente por ver os irmãos, nossa irmã Teresa, o nosso irmão Manel, amém? Nosso irmão Vítor, os nossos irmãos, estou contente de os ver. Hoje já vi o nosso irmão Vítor, amém? No lugar onde eu trabalho, já o vi lá, amém? Foi lá fazer uma visitinha, amém? Quem quiser ir lá, não vou fazer publicidade, porque senão eles vão dizer assim, línguas estranhas. É, as pessoas quando não gostam de nós inventam línguas estranhas. Ai, ele é rei. Amém? Já todos abriram? Glória a Deus. Já agora faço uma pequena questão. O livro de Mateus é que livro no Novo Testamento? Qual é o número dele? É o 1, não é? Não, só queria saber se os irmãos tinham certeza disso. Não era, Vitor? É o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Quantos é que já leram o livro de Mateus todo aqui neste lugar? Levantem a mão. Amém. Estão? Pronto. Mais ou menos. Temos que começar a ler. Então diz a palavra de Deus o seguinte. 14, a partir do versículo 22, nos diz assim. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritavam com medo. Diga mal assim, gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas
para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Jesus, Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém. Vamos ficar agora por aqui. Amém. Esta palavra é uma palavra muito engraçada, de algo que aconteceu. Os irmãos que conhecem já sabem a história que aconteceu. Aqui vamos relatar um pouco desta história. Jesus enviou os seus discípulos porque havia uma grande multidão que ele tinha que despedir. Ele foi a monte orar e enviou-os sozinhos para o mar. E diz a palavra de Deus que o vento era contrário, não é? Jesus ausentou-se e depois, Jesus orando, o que é que aconteceu? Os discípulos, eles estavam num lugar um pouco violento. Fica assim, um bocado violenta a coisa. Não é? Porquê? Porque o mar, muitos de nós conhecemos o mar, não é? Neste caso era o mar da Galileia. É? Amém. As tempestades do mar são abençoadas, não são? Amém. Todos nós, se calhar, podemos não ter passado por nenhuma ou podemos ter passado já por algumas, mas sabemos que mais vale ficar em casa numa tempestade do que dentro de um barco. Certo? Amém? E então o que é que diz a palavra de Deus? Diz que eles estavam em plena aflição. E Jesus, o que é que ele fez? Ele foi ter com eles sobre as águas. Eu não vou falar sobre o facto de Jesus ir sobre as águas, porque nós sabemos, e a nossa fé a cada dia nos tem colocado nessa posição. Porque nós sabemos que, independentemente da situação, da circunstância que nós estejamos, o nosso Jesus, o próprio Deus fala que nos ama, Ele vai ter connosco, independentemente do sítio onde nós estivermos. Nós já sabemos disso, nós temos fé disso. Podemos estar num hospital, podemos estar realmente numa tempestade violenta, que para Jesus, para o nosso Deus, isso não é rigorosamente nada. Se Ele tiver que nos alcançar, Ele alcança, independentemente do sítio onde nós podemos estar. A palavra de Deus, e nós conhecemos também, que fala em Coríntios, que diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem a profundidade, nem a altura nos pode afastar do amor de Deus. Ou seja, o nosso Deus, diga, irmão, assim: Deus ama-te. Ai, mas Deus não me ama a mim. A palavra de Deus fala em João que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ou seja, o acto de Jesus ter ido à cruz já justifica o facto de nós estarmos aqui. Amém? Já justifica muita coisa que nós fazemos por Ele. Porque Deus, Ele deixou o seu Filho, que estava na glória, estava em boa posição. Aliás, Ele era o próprio Deus e é o próprio Deus. Já estava com Ele, diz a palavra de Deus em Provérbios, que Ele já estava, Jesus já estava com Ele. Quando Deus, aliás, Jesus já estava com Deus quando Deus criou o mundo. Quando Deus formou a terra, já estava com Ele. Amém? Quando criou os fundamentos, quando criou o céu, quando criou a terra, diz a palavra de Deus. Irmãos, se lerem Provérbios, sabem isso. Já estava com Deus. Palavra de João, João 1, o que é que diz? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E para ele. Diga, irmão, assim: tudo o que é feito é por ele, para ele. Amém? Então o que é que acontece aqui?
Os discípulos estavam no mar. Quantos aqui, muitos, nós diariamente sentimos assim, no meio de uma tempestade? Não é, Teresa? A tempestade daquelas que... complicada. Quando, quem conhece um pouco da arte de navegar, sabe que agora, hoje em dia, já não é tão complicado, porque hoje em dia poucos, a não ser os barcos à vela. Mas quando o vento é contrário, o que é que acontece? É complicado de navegar. O que é que normalmente tem que fazer? Ou tem que aproveitar, de alguma forma, tentar aproveitar o vento contrário, ou então puxar as velas, né? Recolher as velas, né? Eu imagino, nós a ler isto, eu imagino que o barco estava já cheio de água, já estava a água a entrar por tudo o que era canto, e nisto de repente aparece um fantasma. Né? E as pessoas às vezes estão em situações tão complicadas que veem outras coisas que parecem fantasmas e dizem assim, o que é que eu fiz de mal? Né? Eu tenho que ir à bruxa. Hã? Mas às vezes aquilo que parece não ser é. E simplesmente disseram, é fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E o que é que alguém respondeu dentre eles? O que é que disse Pedro? Jesus disse, não é, sou eu. E o que é que Pedro disse? Jesus, se és tu, faz-me ir ter contigo. Qual é o lugar mais seguro? Nesta posição, qual é o lugar mais seguro que nós estamos? Dentro do barco ou fora do barco? Hã? Amém. Numa situação normal, onde é que vocês ficavam? Dentro do barco. Mas há um maluco qualquer que diz assim, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. O que é que ele fez? Determinado, enfrentou o medo. Nós, enquanto não enfrentarmos os nossos medos, vamos continuar a afundar dentro do nosso barco. Diz a palavra de Deus que ele falou, que ele quis ir ao encontro de Jesus porque naquele momento ele teve um ato de fé, um ato de força contra um próprio medo que era o mar. E o que é que lhe aconteceu? Ele começou a andar sobre as águas. Mas de repente ele lembrou-se, olhou em volta e pensou assim, isto que eu estou a fazer tem uma certa... é danger. Não é? Perigoso. O que é que eu estou a fazer? E de repente começou a afundar-se. Amém. Diga ao irmão do lado assim, tu para avançares na tua vida com bênção, amém, tens que sair do barco. Enfrentar os medos. Se o teu medo é sair de casa, põe-te na rua. Em oração, põe-te na rua. Qualquer que sejam os nossos medos, nós temos que enfrentar os nossos medos, porque eu creio e vejo, e imagino um culto destas pessoas todas, não é? Em que elas podem dizer assim, olha, hoje, neste dia, eu vi alguém andar sobre o mar. E vinha outro e dizia, olha, neste dia eu vi alguém andar sobre o mar com Jesus. E creio que este Pedro, no culto, ele pode ter dito assim, eu hoje, pela minha fé, andei sobre o mar. Amém? Quantos aqui querem andar sobre o mar? Se nós queremos realmente estar diante da presença de Deus, nós temos que sair do barco que nos fecha. Fugir. Sair. Ausentar-nos. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Mas vamos pensar assim, mas eu tenho medo disto, eu tenho medo daquilo. Amém. Vamos enfrentar esses medos. Parece fácil, diz eles. Ele está a falar é fácil. Eu todos os dias também enfrento medos. Ou seja, nós temos que enfrentar os nossos medos. Qual é o teu medo esta tarde, esta noite? Antes de passar o microfone ao nosso missionário Hélio, vamos nos colocar de pé, vamos fechar os nossos olhos. Amém. Há uma canção muito engraçada, mas eu não quero que ponham, que é muito movimentada. Que diz assim, não tenho medo do amanhã,
pois o Senhor no trono está. Não tenho medo da noite, pois tua luz me guiará. E nós conhecemos a palavra de Deus que diz o quê? O Salmo 91, o que é que ele fala? Eu farto-me dizer isto. O Salmo 23, o que é que ele fala? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mas onde é que elas estão? Amém. Sabem o que é andar sobre um mar revolto? Com certeza que o lugar onde Jesus estava a andar e onde Pedro andou, esse lugar, o que é que aconteceu? Ficou calmo. Vamos fechar os nossos olhos esta noite. Glória a Deus. E vamos pedir a Deus que Deus nos dê força, que nos fortaleça cada vez mais, para que nós possamos realmente enfrentar os nossos medos, porque nós sozinhos não conseguimos, a não ser com o Espírito de Deus. Por isso é que há muita depressão, por isso é que há pessoas que não conseguem fazer nada na vida, porque procuram ser elas próprias a fazê-lo. Vamos fechar os nossos olhos. Oh Deus, obrigado, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus eu te peço, todos aqueles que aqui estão, assim como eu, neste momento, Deus, repreendo todo o espírito de medo que esteja nos nossos corações. Repreendo todo o espírito maligno, todo o espírito que tem atrasado a nossa vida, Deus. Repreendo, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, coloca no nosso coração força. Coloca no nosso coração, Senhor, cada vez mais fortalecimento de Ti. Edifica no nosso coração. Edifica, Deus. E quebra toda aquela voz, muitas vezes, que nos diz que nós não valemos nada, Deus. Quebra, Deus. Senhor, demonstra a cada dia, a cada um que aqui está, que os Teus anjos fortes e poderosos estão com cada um. Oh Deus, porque Tu cuidas de nós, Tu cuidas da nossa casa. Tu cuidas, oh Deus, Tu és maravilhoso. E nós não tememos o amanhã. E assim como o Davi falou, Senhor, podem estar exércitos ao nosso redor, que nós vamos dormir tranquilos. Oh Deus, opera, Deus. Opera. O espírito de medo não faz parte deste lugar. Vamos colocar a mão do irmão no coração do irmão do lado e vamos dizer assim: eu repreendo todo o espírito de medo esta noite. Em nome de Jesus. Vamos ter com outro irmão e vamos dizer assim: eu repreendo o espírito de medo.